Eu quero convidar você que pode, pega a sua Bíblia e abra ela no livro do profeta Abacuque. Facinho de achar. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Depois de Daniel, 7º livro, 8º. Abacuque, capítulo de número 1 e verso de número 2. Estava falando para a pastora Eliana ali que o coração da gente bate, o negócio é doido. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1 e verso de número 2. Estão achando? Está procurando ainda, Eliana? Já achou? Então vamos ler. Até quando, Senhor, chamarei eu, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não me salvarás. Somente aqui. Senhor Deus, que o Senhor possa me ajudar nessa noite, que o Senhor possa falar com a tua igreja, que o Senhor possa me usar como um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Usa a minha voz, usa as notas musicais que estão sendo tocadas nesse fundo, usa a minha boca conforme o teu querer e conforme a tua vontade, que eu diminua aqui, que o Senhor cresça e que o Senhor possa falar aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Nós vivemos dias estranhos, nós vivemos dias em qual nós não entendemos o que acontece. Estava sentado ali, Senhor Deus, o Senhor me mandava orar para que essa nuvem de preocupação de algumas pessoas pudesse ir embora em nome do Senhor Jesus. Então nós profetizamos como igreja que essa nuvem de preocupação que paira sobre a vida de alguns, que ela vá embora em nome de Jesus. Senhor Deus, que a tua palavra ela possa ser compreendida e ela possa fazer e cumprir o efeito a qual foi preparada nessa noite. Te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, e usa a minha vida para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu já preguei no livro do profeta Abacuque, no texto ao qual nós conhecemos, que quando o profeta diz que na ira de Deus, que ele se lembrasse da sua misericórdia, ou seja, naquele momento em que ele queria destruir todos nós, toda a sua nação, todo o seu povo, ele se lembrasse que nós não merecemos, porque a misericórdia é isso, é livrar alguém que não merece e dar para ele a salvaguarda, ou seja, livrá-lo daquilo que ele não poderia ser liberto. Então o profeta Abacuque é um único profeta que ele é diferente dos outros. Os outros profetas ouviam a voz de Deus e diziam: assim diz o Senhor no seu tempo. E o profeta Abacuque, se você observar aqui, não é o Senhor que vem até ele nesse momento na sua chamada. É ele que vai até ao Senhor, porque ele estava observando no meio da sua nação, no meio do seu povo, coisas estranhas, coisas que não condiziam com aquilo que ele esperava de um judeu. Eu quero voltar ali ao livro do Êxodo, lá no tempo do Êxodo, quando Moisés ele pega o seu povo, tira do exílio do Egito, da escravidão do Egito, faz os milagres através do poder da mão de Deus, do poder de Deus, liberta o seu povo, atravessa o Mar Vermelho. E ali a Bíblia nos fala que ele pega um grupo de 70 os anciões ali, e ouvindo a voz de Deus, Deus diz para ele: pega esse povo e suba aqui para o monte, porque eu vou falar com vocês. E ali subindo ao monte, a Bíblia nos fala que os anciões ficaram ali ao pé do monte e somente Moisés sobe.
e Deus dá algumas instruções para eles. Moisés desce, pega os jovens, porque Deus havia ordenado assim. Pegam os jovens e falam para eles assim: Deus me disse no alto do monte para que fizéssemos um concerto aqui e que as coisas seriam diferentes, que tudo mudaria. E ali então ele reúne a sua nação, reúne o seu povo, ele reúne os hebreus que haviam sido libertos do Egito ao pé do monte. Então essa reunião é feita e Moisés fala tudo o que Deus tinha mandado dizer. Então eles concordam e dizem: então o que o Senhor falar, Moisés, o que o Senhor disser e decretar, nós cumpriremos. Então pegam-se jovens das 12 tribos ali e reúnem, e a Bíblia nos fala no livro de Êxodo, capítulo de número 24, que jovens são reunidos, holocaustos são feitos, sacrifícios de ofertas pacíficas são feitas, o sacrifício é feito e a Bíblia nos fala que o sangue é derramado, é deitado em bacias. Depois de deitado em bacias, a Bíblia nos fala que metade desse sangue era deitado sobre o altar e metade do sangue era aspergido na população, no povo. Deus estava dizendo que estavam assumindo um compromisso com o seu povo. E mais uma vez, Deus havia dito para eles que quando vocês reconhecerem que eu sou o seu Deus e vocês me obedecerem, eu entrarei na briga com vocês, livrarei vocês dos seus inimigos e minha aliança estará com vocês dentro dos seus ossos, na medula dos seus ossos, onde ninguém pode tocar. Ou seja, porque eu, o Deus, sou fiel. E ali então essa aliança foi feita, esse pacto foi feito ao pé do monte. A população se reuniu, sacrifício feito, sangue aspergido, e a vida continua, vida que segue, dia que anda, anos que passam, e a Bíblia vai nos relatar que esse povo chamado hebreu lá na frente se chama Israel, e ele passa por períodos difíceis, períodos estranhos, períodos de luta, períodos que desobedecem a Deus, períodos que se afastam do próprio Deus, e Deus querendo abraçá-los, Deus querendo conquistá-los, se aproximar deles, mas ele, cada dia que passam, se afastam da presença de Deus, se afastam da aliança que o próprio Deus tinha feito com eles e se distanciam do Senhor. E o Senhor do alto céus, ele começa a olhar o seu povo e se indigna com aquilo. Ele usa a boca de alguns profetas que viriam tempos difíceis, que viriam tempos estranhos, tempos de assolação, tempos de guerras, tempos de morte, tempos de fome, tempos de lutas, tempos de perseguição, tempo de correr, tempo de se esconder, e esse tempo chegaria. E ali vem ele e fala através do profeta Isaías que haveria um tempo de perseguição, haveria um tempo que eles seriam afastados da sua terra, haveria um tempo que eles seriam feitos novamente escravos. Deus usa o profeta Isaías, mas também na boca do profeta Isaías diz que lá na frente eu levantarei um que vai resgatar vocês desse momento. E aqui então vem essa história do profeta Abacuque, uma história de um amor de um Deus que incondicionalmente ama o seu povo, uma história de amor de um Deus que ele fala e cumpre aquilo que falou, de um Deus que lembra do pacto de sangue, da aliança perfeita que foi feita ao pé do monte, que quando ele diz através dos profetas e dos sacerdotes que a aliança, o seu concerto, entraria na medula dos ossos dele, e ninguém poderia afastá-los desse Deus. Então vem Abacuque olhando o distanciamento do seu povo, olhando as destruições, porque se você for ler ali o texto de Abacuque, ele vai falar: Deus, até quando? Até quando nós vamos clamar e o Senhor não vai entrar com providência? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aquilo que é certo se torna errado, e aquilo que é errado se torna certo, e aquele que é justo se torna injustiçado. Abacuque diz isso. Então Abacuque começa a impelir a Deus. Deus não entende. Eu faço parte desse povo, eu não estou entendendo, não estou compreendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo, Deus? E Deus não responde a ele. A Bíblia nos fala que ele pega, então ele diz: Senhor, eu vou me afastar, eu vou subir lá no alto e vou orar ao Senhor. Quem sabe lá o Senhor me fala. Então a Bíblia nos fala que ele sobe na casa da guarda do muro, no lugar mais alto
alto, e ali dobra o joelho, não sei se de manhã, não sei se de tarde, não sei se à noite, eu não sei se por quanto tempo, mas ele dobra o seu joelho e vai falar com Deus, e Deus então responde. E ali ele diz para Abacuque: Abacuque, pega as tábuas e escreve, mas escreve com letras grandes e garrafais, que de tal forma que alguém que passe de cavalo ou correndo consiga ler, porque aquilo que eu vou te dizer vai acontecer. Ou seja, eu sou fiel e acontecerá. Eu levantarei os caldeus para fazer com que o seu povo, meu povo, a menina dos meus olhos, se tornem escravos em uma terra estranha. Eu baterei neles como um pai bate em um filho quando quer corrigir. Um tempo longo e distante se percorrerá e eles não entenderão. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, que depois que esse tempo passar, eu com braço forte eu retirarei de lá. Eu não sei se você aqui é mais velho, de repente os mais velhos passaram por esse tempo. Antigamente os nossos pais pegavam uma varinha, não pegava? Eles iam lá na goiabeira, numa árvore chamada marmelo, pegavam um galinho e batiam, não batia? E o galinho não quebrava, e doía, não doía? Eu apanhei do meu pai 3 vezes, só 3, valeu. E essa varinha, ela não quebrava, e Deus batia. E aí vinha a mãe, ela olhava e não podia fazer nada. Ela olhava e falava: meu filho, você errou mesmo. Teu pai, ele está certo, ele te bateu. Mas o que a mãe fazia? A mãe, ela ia lá, escondida do pai, pegava a varinha e quebrava. Ela estava dizendo assim: varinha, você bateu no meu filho, você machucou ele, mas agora eu quebro você. Deus estava dizendo para Abacuque: eu vou usar os caldeus, eles vão bater nos meus filhos, vão machucá-los, vão destruí-los, vão destroçá-los. Mas eles bateram e machucaram as meninas dos meus olhos, e lá na frente eu vou destruir todos eles. Vai entender que amor é esse, irmãos? É o amor de Deus, é o amor de um pai que ama os seus filhos. Ou seja, ele corrige, ele pega aquela varinha que são os caldeus e bate, machuca, mas depois vem lá a mãe e quebra, né? E isso aconteceu. Os caldeus vieram, pegaram o povo de Deus, veio a primeira leva, levaram ali Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu anotei aqui, porque eu lembro do nome Sadraque, Mesaque e Abednego, são o mesmo. A primeira leva, esses 4 vão para o exílio. Deus os coloca lá no palácio. Deus está batendo neles. Depois vem a segunda leva, e essa segunda leva vem o profeta Ezequiel. Nessa segunda leva, ele é levado, tirado de Jerusalém. E esse profeta, ele é colocado no meio do povo, na beira do rio, e o povo está ali. E depois vem essa leva, eles levam, mas Deus deixa um povo ali. Deus deixa Jeremias lá em Jerusalém. Ou seja, Deus bateu, mas em vez que o povo fosse destruído, ele deixa um remanescente. Ele cuida, ele guarda. Deus, ele pega a primeira leva e coloca guardadinho lá dentro do palácio do rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam guardados como a menina dos olhos. Deus também pega Ezequiel, guarda ele no meio do povo, para que ele possa profetizar lá no meio do povo que Deus ainda faz milagre, que Deus ainda é Deus. E lá no meio dos exilados que restaram lá em Jerusalém, lá fica Jeremias chorando e clamando ao povo: não vamos esquecer, porque Deus, ele vê as nossas lágrimas, Deus, ele vê as nossas orações. E o povo está assim, e o tempo passa. Aqueles que estão lá no palácio lembram de Deus, mas a promessa eles começam a distanciar. Aquele que está lá no meio do rio Quebar, próximo ao rio Quebar, eles se afastam também da presença de Deus e começam a desacreditar da promessa. Os que estão em Jerusalém também começam a desacreditar da promessa. A história nos conta que esse povo judeu, eles eram tão fiéis e acreditavam tanto naquilo que Deus fazia, que eles tinham um hábito de, quando os seus mortos, quando os seus parentes, os seus jovens, os seus idosos, a sua casa, alguém falecia,
eles não enterravam, porque eles lembravam da promessa que Deus tinha feito a Moisés lá no monte, que a promessa de livramento estava intrínseca dentro dos seus ossos, no seu tutano. A história nos conta que ele pegava os seus mortos e colocavam em um vale, chamado Vale de Ossos Secos. E ali então o pai que perdia o filho, pegava o seu filho e colocava lá, só que ele não podia se aproximar do filho. E lá ele olhava de longe, porque ele sabia que havia uma promessa. Nós temos 3 ou 4 dias, enquanto estiver tutano no osso, há esperança, porque Deus, ele é maior do que a morte. E o pai de longe, 50, 100 metros, olhando o seu filho lá. Mas a história nos conta que chega uma certa hora do dia, vem os corvos. E os corvos vêm, e o pai de longe observando aquilo sem poder fazer nada. E a história nos conta que os corvos vinham e furavam os olhos daquele parente morto. Eles comiam o globo ocular e comiam o cérebro e largavam. E o pai olhava e chorava. Bom, mas ainda tem sangue, tem coisa lá dentro dele, ainda tem esperança. O primeiro dia ia embora. Vinha o segundo dia. Eu não sei se de manhã, eu não sei se de tarde, eu não sei no finalzinho da tarde, mas a história nos conta que vinha a águia. O corvo furava os olhos. A águia, ela vinha e abria o ventre daquele que estava ali e comia todas as vísceras, o coração, o pulmão, destroçava o corpo. E ali o pai, olhando de longe, ele via a águia indo embora e falava: ainda tem jeito, tem esperança, porque ainda tem alguma coisa, tem tutano naquele osso lá. E no outro dia eles voltavam. A história nos conta que vinha as hienas, os chacais, e devoravam tudo aquilo que havia sobrado do corvo, da águia, e eles devoravam e destruíam. Só que eles enxotavam, então sobravam os ossos, só o esqueleto. As hienas comiam toda a carne. E ali os pais olhavam e falavam, bom, chorando, com lágrimas nos olhos, diziam, o pai dizia para a mãe dizia para o pai, para os irmãos: ainda tem esperança, porque o nosso Deus disse que ele faria aliança no tutano dos ossos. Ainda tem osso lá, tem tutano lá. O quarto dia vem. Eu anotei o nome dessa ave aqui, que uma vez eu vi ela no Discovery Channel. Ela é uma ave quebrantoso, o nome dela. Essa ave, ela se alimenta somente do tutano dos ossos que restam. Ela tem um bico grande, ela tem uma sabedoria, ela pega e sobe e deixa cair esses ossos e quebra os ossos, eles racham esses ossos, e ela pega o seu bico e coloca ali no osso e se alimenta do tutano. Ou seja, já foi tudo embora. E ali o pai então olha, chora e vai embora e diz: acabou, não tem mais tutano, não tem mais esperança, acabou-se a promessa. Era assim que eles viviam. Era assim que em um determinado momento das suas vidas eles estavam vivendo. Eles sabiam que havia uma promessa de Deus. Eles sabiam que Deus era fiel para cumprir. E é fiel, e ele falava que era verdadeiro, que se houvesse tutano, havia esperança. E lá vem Abacuque. Deus, até quando? Até quando, Senhor, nós vamos clamar e o Senhor não vai ouvir? Até quando gritaremos e o Senhor não vem? Então está lá o povo. Estão lá o povo escravo, próximo ao rio Quebar. Está lá o povo dentro do palácio. Está lá o povo desacreditado em Jerusalém. Mas existe uma promessa de Deus. Lembra da varinha que foi quebrada? Daqui a pouco passa-se um tempo, um rei chamado Ciro Persa, ele vem e quebra ali os caldeus, destrói, ou seja, quebrou a varinha. E ali então, lá em Jerusalém, usado pelo próprio Deus, ele manda os seus algozes, manda os seus servos, os seus súditos clamarem na cidade de Jerusalém, clamarem ali no meio do vale, clamarem no meio da destruição,
porque ele queria levantar e restaurar um altar em Jerusalém, um templo em Jerusalém. E ele mandou perguntar quem que queria ir. E aí alguns levantaram as suas mãos e uma leva estava sendo preparada. Lembra do corvo? Lembra da águia? Lembra da hiena? Lá estava Ezequiel à beira do rio Quebar. Ele estava ali afastado, de repente desolado, e ali Deus chama ele e leva ele para um vale. Esse mesmo vale dos ossos, chamado Vale de Ossos Secos. E ali então havia uma profecia. E essa profecia, ela há de se cumprir, porque ela já se cumpriu. Essa profecia, ela é bíblica para a restauração da nação de Israel. Essa profecia se cumpriu literalmente no ano de 1948, quando Israel voltou a ser nação. Essa profecia se cumpriu, mas ela é bíblica para os nossos dias. Então lá está o profeta, levantado pelo próprio Deus. Deus o coloca no meio do vale. E ali ele anda ao redor dos ossos secos. E esse andar ao redor dos ossos secos me mexeu comigo. Porque você começa a observar detalhes na Bíblia. Por que Deus manda ele andar ao redor dos ossos? Porque Deus estava dizendo para ele, Ezequiel, cuidado, não anda no meio, porque de repente você pode pisar em alguém aí. Então anda ao redor dos ossos, para que você não toque e não pise em ninguém. E aí Deus pergunta para ele, o que você vê? Eu vejo um exército de ossos sequíssimos, muito secos. Já não tem mais medula, Senhor. Já não tem mais esperança. A esperança já se acabou. E ali já se acabou para você, Ezequiel. Eu quero que você profetiza carnes, nervos, tendões, pele e restauração. E lá vai o profeta e ele profetiza, e aquilo que era só ossos secos se torna-se um poderoso exército. E ali ele fala, Senhor, eu já fiz, já profetizei, mas falta alguma coisa. E ali Deus vem falar para ele, agora é comigo. Deus vem sopra o seu espírito sobre os ossos que viveram e se tornaram um poderoso exército nas mãos do Senhor. E a profecia, ela se cumpre. O povo que foi levado na primeira, na segunda e na terceira leva, com seus instrumentos escondidos, porque a Bíblia nos conta que lá no cativeiro, eles penduraram seus instrumentos nas árvores. E as pessoas zombavam deles, ué, cadê o seu cântico? Cadê o seu louvor? Cadê a sua adoração? A sua harpa está pendurada, o seu violão está pendurado, o teu dom está lá guardado, cadê? E ali eles choraram e reconheceram que não tinha como adorar fora de Jerusalém. A profecia vai se cumprindo, e a um determinado momento na vida deles, eles dobram os seus joelhos e começam a chorar, como um filho que fez algo errado e reconhece que errou. E ali eles começam a chorar e começam a sentir saudade dos louvores que eles cantavam a Deus, e fazia muito tempo que não cantavam. E ali o Espírito de Deus já começa a trabalhar, porque quando há quebrantamento, a restauração, a renovo, a vitória e a conquista. Então eles começam a reconhecer que em meio à luta, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, é necessário adorar. Então eles vão e pegam as suas harpas das árvores, desenterram seus instrumentos e começam a adorar a Deus. Ciro pega aquela leva e manda com que o povo vá e volte para Jerusalém. Aquele povo que foi amarrado embora, aquele povo que saiu prostrado do seu lugar. Deus está falando com alguém aqui agora. Aquele povo que saiu de um lugar prostrado, humilhado, envergonhado. Passado o tempo de Deus, eles começam a voltar, com o peito estufado, com seus instrumentos nas suas mãos, cantando e adorando a Deus. E isso chama a atenção das multidões, das pessoas que estavam ao lado. Ué,
Esse povo não saiu daqui humilhado, não saiu daqui frustrado, decepcionado, perdido, vencido. E ali eles começam a dizer entre eles: grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o seu Deus por eles. E ali eles começam a retornar de volta para casa. É uma história de amor que nós não entendemos. É uma história de amor de um Deus que ama os seus filhos. É uma história de amor de um Deus que pega e bate nos seus filhos. Porque a Bíblia nos fala que o pai, ele repreende aquele filho que ele ama. E às vezes nós não queremos apanhar. Às vezes você pega e foge da varinha, porque o teu pai falou: vou te bater. Você sai, foge de casa, de repente você volta à noite e você fala assim: eu vou voltar porque eu acho que ele já dormiu, ele não vai me ver, e amanhã é outro dia, o nervoso já passou, então eu não vou apanhar. E aí muitos de nós aqui voltava de noite, de tardezinha, e achava que o pai estava dormindo. Não estava dormindo. Ele estava lá e falava assim: bom, agora você vai apanhar 2 vezes. A primeira vez porque você errou, e a segunda vez porque você fugiu. E era assim, e é assim com Deus também. Você não concorda comigo? E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós passamos por momentos estranhos nas nossas vidas que nós não entendemos. Às vezes nós estamos passando por um momento e um período de Deus que, aos nossos olhos, para nós mesmos, nós falamos: acabou tudo. E aí passa-se o tempo, aí você diz: olha eu aqui, olha ela aí. Deus faz isso. Deus, ele tem a sua forma de amar. Deus, ele sabe e conhece todas as coisas, e a gente não sabe nem o que pensa. Às vezes nós achamos que temos o controle nas nossas mãos, mas o controle está nas mãos de Deus. Às vezes nós passamos por momentos difíceis, momentos estranhos nas nossas vidas. Às vezes nós passamos por momentos de percas nas nossas vidas, mas olhamos para nós e falamos: não tem mais jeito, não tem mais esperança. Mas eu quero dizer para você que a aliança que Deus fez lá com o povo no pé do monte, que havia esperança assim no tutano dos ossos, essa aliança. E aí vem um outro e diz: não, mas comeram todos os órgãos internos, já não tem mais jeito. E aí vem alguém: não, mas acabou com tudo. E aí vem o outro e diz: não, mas já até enterrou, já era, já foi, não dá mais. E aí vem Deus e usa o profeta para dizer que esse tempo vai passar, que esse tempo já está acabando, que esse tempo daqui a pouco ele vai. Certa feita eu estava, quando a gente podia sentar aqui, eu com os olhos fechados, Deus me mostrava sabe quando você está no meio de um taca-fogo numa plantação? Não sei se você já viu isso, passando na beira da estrada, fogo pegando, e você entra naquela fumaça, você não vê nada, você não sabe onde você está indo. Então eu estava aqui e Deus me mostrava uma nuvem muito estranha, e aquela nuvem ela ocultava os raios do sol, e as pessoas que estavam embaixo daquela nuvem, eles não podiam olhar o sol, e essa nuvem ela vinha baixando e dava medo nas pessoas. O medo do amanhã, uma insegurança, um medo do futuro, e aquela nuvem amedrontava as pessoas. E daqui a pouco veio o Espírito do Todo-Poderoso, porque a Bíblia nos fala que Ele é o sol da justiça. Passa os dias e passa as eras, e Ele está lá. A escuridão pode ser a noite pode ser mais escura que for, mas ela tem o seu tempo, e na hora certa o sol aponta e as coisas começam a clarear. Eu não sei quanto tempo tem durado a sua noite escura, não sei. De repente dias, semanas, meses, anos, não sei. Mas eu quero dizer para você que o Deus que fez a aliança de sangue, que aspergiu no sacrifício, no santuário, e aspergiu no povo, ela se estende a você e a mim. Esse tempo de escuridão, de repente para nós é longe, não passa nunca. O povo hebreu durou 70 anos, mas a promessa se cumpriu. A carne voltou,
os ossos voltaram, ficaram em pé novamente e puderam lutar como um poderoso exército. Eu não sei se cortaram os seus pés ou os seus braços, se tiraram a sua força, mas existe um tempo de Deus para que as coisas se renovam. O negócio é acreditar e confiar em Deus sempre. Não só 4 dias, quando a ave vem e come o tutano dos ossos e acabou a esperança, não. A nossa esperança, ela nunca morre. E aí então Deus vem e fala assim para o povo: Abacuque, a aliança que eu fiz com o povo foi com sacrifício, com sangue de animais. Mas vai chegar um tempo, daqui a pouco, que eu vou fazer uma aliança eterna com eles. Eu não vou dar o sangue de bezerros, de cordeiros, não. Essa aliança, ela será eterna e ela será com o sangue do meu filho. Essa aliança, ela foi feita lá no alto do Calvário. Se você ler as Escrituras, você vai ver que Jesus, ele não deixou só um pouco do seu sangue lá naquele madeiro, ele deixou todo o seu sangue lá, ou seja, ele podia ter ficado com um pouquinho para ele, não, mas ele resolveu e decidiu entregar tudo para você e tudo para mim, ou seja, para que o pacto fosse completa e perfeita. Ele não deixou brecha nenhuma para que lá na frente ninguém pudesse falar assim: mas o senhor deixou 200, quantos litros de sangue tem no corpo, Amanda? 2,5 litros? Por aí, né? Ele não deixou brecha nenhuma para que ninguém falasse: o senhor deixou 100 ml de sangue no seu corpo, o senhor não se entregou completamente. Mas a Bíblia nos fala que lá nos pés do madeiro o sacrifício foi perfeito. O cordeiro estava lá e todo o sangue foi aspergido no altar e no povo. Ou seja, a tua aliança é perfeita, a tua esperança e a minha são verdadeiras. Um dia falaram assim: a minha esperança é a última que morre. Aí eu falei: não, a minha esperança, ela morreu, mas ela já ressuscitou, ela não morre mais. E é assim que a gente tem que dizer, irmãos. A nossa esperança, ela tem um nome, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré.